Momento da pregação no ar, Bruno G, São Mateus, capítulo 26, versículo 17 até o 30, a última Páscoa, Santa Ceia. Leamos o texto sagrado. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o diste, ou disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus caros, vamos à meditação, portanto, da última ceia. Essa passagem é emblemática, é conhecida, é de praxe utilizada nas cerimônias de ceia, nas igrejas, nas congregações, enfim. No entanto, há de examinar com calma os versículos, inclusive a temática da ceia do Senhor, que de fato é referida pelo Senhor e pelos seus apóstolos como ceia do Senhor e não como Santa Ceia. Essa expressão Santa Ceia foi incluída mais tarde, por volta aí de 500 e poucos anos atrás, com a invenção da imprensa e com as confecções em massa de Bíblias, e foi inserido os versículos, capítulos, títulos e subtítulos. A partir daí pode ter sido um pouquinho mais adiante, mas o embrião se dá aí. E no título diz: a última Páscoa, até aí ok, a Santa Ceia. Mas, de fato, a Bíblia original, nos seus relatos, não fala Santa Ceia. E algumas curiosidades interessantes, né, para nós, de fato, desmistificar, né, tirar esse mito, desmistificar exatamente o que muitas coisas são feitas de uma maneira equivocada, né? Então, no primeiro dia da festa dos pães asmos, festa essa que era com pão sem fermento, porque não era a cultura exatamente do povo judeu de utilizar fermento. Jesus até inclusive falou acerca disso, um simbolismo da doutrina dos fariseus, que seria esse fermento. Então, cabe aqui nós pensar que Jesus comemorou
a festa. No entanto, de uma maneira diferente, particular, com os seus, aproveitando o ensejo para dar uma nova ressignificação, ou melhor dizendo, significado, acerca da Páscoa, acerca da festa dos pães asmos. A palavra Páscoa quer dizer passagem e foi comemorada quando o povo israelita atravessou o Mar Vermelho, saindo das garras do povo egípcio, e até hoje é comemorada essa festa, né? Ou seja, passou a ser tradição a Páscoa, e no sentido cristão ou do Novo Testamento, representa exatamente a passagem nossa da morte para a vida, porque outrora nós éramos mortos espiritualmente falando, dominados, escravizados por Satanás na figura do rei Faraó, e passamos pelo Mar Vermelho ao acreditar, ter fé em Deus por intermédio de Jesus Cristo, saltando da morte, onde nós estávamos, para a vida. Simbolismo do Mar Vermelho do batismo. O batismo exatamente é você sepultar o velho homem e a velha mulher para nascer uma nova criatura. Portanto, nós temos aí a definição de Páscoa de acordo com Cristo. Ele que é o Cordeiro Pascual, que sempre na festa da Páscoa pegava um cordeiro e se sacrificava. Jesus se sacrificou exatamente no proceder, ou quando estava ocorrendo a festa da Páscoa. Como o apóstolo Paulo chega a dizer, muitas das coisas que ocorreram, ou quase todas, com Cristo, eram figuras, sombras, né? Ou seja, o que ocorreu no passado, em Cristo Jesus, passa a ser de fato. O que ocorreu no passado é sombra, em Cristo Jesus passa a ser de fato. Chegaram então, portanto, os discípulos, já que era costume comemorar essa festa, junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Veja que Jesus participou da festa. É claro que ele deu um novo sentido à festa. E tem cristãos que condenam o festejar e condena o se alegrar, regozijar, seja na presença do Senhor, seja em família, que o Senhor pode estar presente, até porque é onisciente, ou em qualquer outro lugar, esfera. Até porque aqui se trata do Deus encarnado, e Jesus não está mais encarnado, está à destra de Deus Pai, como um Deus, tendo os atributos de Jeová, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença, ou seja, ele pode tudo, ele vê tudo, e ele está em todos os lugares. Então, quando nós estamos festejando e colocando o nome do Senhor, não em vão, mas sim, de fato, para o agradecer, ali está o Senhor. A festa ali está abençoada. A comemoração ali está realmente sendo abençoada por Deus. Então não tem pecado algum, e é bom dizer isso, né? Porque tem os santarrões, os ultras conservadores, vão dizer: olha, para a festa é pecado, olha, comemorar é pecado. Chego até o ponto de cometer a loucura de dizer que comemorar o aniversário seria um erro, né? E nós temos as culturas do Oriente, ou as culturas de outros países, que têm exatamente o costume de chorar quando a criança
nasce e de alegrar quando alguém morre. Nas culturas geralmente do Oriente, aí o islamismo, tem outras religiões aí, não é só islamismo, parece que tem outras sim, tem esse procedimento. Aqui não, aqui você chora, fica alegre, chora de alegria quando vê uma criança nascendo e comemora as datas do aniversário e por aí vai. Mas tem alguns que chegam a ter, parece que até a testemunha de Jeová nesse sentido, pelo menos tem alguns estudos que condenam comemorar o aniversário, porque uma época eu tive conversa com alguns representantes da Testemunha de Jeová, bem que eram jovens da minha idade, faz muito tempo, na própria escola, que eles me contaram algo nesse sentido. Então veja, que absurdo, não é verdade? É a má interpretação. E ainda com relação às Testemunhas de Jeová, chegou a dizer que pertenciam, né, ao Charles Taze Russell, ao grupo de estudos. Que estudo foi esse que ele teve? E se baseando, inclusive, lá em Eclesiastes, que diz: mais vale você estar na casa do luto do que na festa. Quando Salomão falou aquilo, ele não quis dizer que é para nós não comemorar, mas sim para nós termos a consciência de que nós somos finitos, que nós somos perecíveis e que devemos fazer as coisas como se não houvesse amanhã, que devemos fazer o bem ao próximo, amar realmente os nossos familiares, etc. Nesse contexto é simbólico ali, não é nada literal. Se fosse para nós ir para o mundo celebrar a morte, vir para o mundo para ficar pensando na morte, que sentido teria essa vida, não é verdade? Nós vemos aqui uma missão. E devemos esquecer a morte se estamos em Cristo Jesus, porque a morte já não existe mais, porque o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Quando Jesus fala, já já a gente vai meditar acerca disso, que é para fazer memória dele até que ele venha da sua morte, não é para nós ficarmos contristados, ficarmos totalmente consternados, entristecidos, porque ele morreu pelo sofrimento dele. Não, é para nós lembrar o tamanho da sua misericórdia, do seu amor, para sermos pessoas bondosas e amorosas. É nesse sentido. As pessoas interpretam a Bíblia de uma maneira totalmente equivocada e depois ainda diz que é Deus que está revelando. Inclusive eu já citei aqui algumas pregações, teve um sujeito que acabou dizendo que Deus mandou ele trair a sua esposa e também uma outra mulher traiu seu marido, com embasamento lá em Oséias, porque lá em Oséias, na cabeça dele, ao ler e interpretar de uma maneira totalmente apedeuta, ignorante, Deus tinha mandado o profeta Oséias adulterar. E não é bem assim, não se diz isso lá, muito pelo contrário, se diz que Oséias, mulher que estava cometendo adultério, perdoar, melhor dizendo. Então, esses camaradas que estão aqui a Bíblia, aí muito discute. Hoje em dia está uma facilidade do Evangelho ser propagado, a Bíblia para tudo quanto é lado, a Bíblia se tornou um best-seller, um livro mais vendido do mundo e tal. Mas para essas pessoas que não têm conhecimento, para essas pessoas que são analfabetos funcionais, pouco adianta ter a Bíblia na cabeceira do quarto, pouco adianta eles lerem. Tem aqueles que só têm ela como um enfeite e nem lê, e tem aqueles que lêem e interpretam de modo equivocado. Por isso que é necessário educação, instrução, pedagogos de fato para ensinar o caminho, porque senão nós vamos ter essas heresias e às vezes não é por uma fé, é simplesmente por fato da ignorância, da má interpretação do texto. Vamos lá, meus caros, falando tudo isso na Santa Ceia, mas é necessário, porque nós vamos, como já disse, desmistificar muitas coisas que são feitas na Santa Ceia, que você
que eu, que todos já comumente veem, sabem, né, que é feito, né, todo o modus operandi da Santa Ceia, que é dita por muito, como já disse aqui, não é Santa Ceia, é Ceia do Senhor. Apesar de não deixar de ser santa, já que a palavra santa quer dizer separado, né, pode ser interpretada assim como a pessoa que é separada, diferenciada para o Senhor. E óbvio que a Páscoa aqui, a festa dos pães ázimos, feita pelo Senhor, foi diferente da cultura e da tradição judaica e, obviamente, das famílias que comemoravam essa festa. Ele fez em particular. Onde queres que façamos preparativo para comer a Páscoa? Jesus disse: ide à cidade, tem lá um homem. Diz o mestre: o meu tempo está próximo, em tua casa celebraria a Páscoa com seus discípulos. Assim foram os discípulos, atrás de um sujeito que Jesus tinha indicado. E esse sujeito ia se compadecer, ia deixar, portanto, fazer ali a festa. Veja que Jesus não tinha nem lugar fixo. Não tinha casa para reclinar, não tinha um local para fazer as suas ministrações, suas pregações, homilias, festas, enfim. Era tudo à base da fé, do amor e exatamente da palavra. Porque ele era a palavra. O que ele falava era cumprido. Mesmo que houvesse pessoas para que não se cumprisse as profecias acerca de Cristo. Mesmo que houvesse pessoas que impedissem de algo acontecer, a palavra se cumpria quando era para se cumprir. As profecias se cumpriam quando era para se cumprir. Literalmente, ipsis literam, como diz a expressão em latim. Então, perceba. Foi lá, imagina hoje você diz assim, ó, eu tenho fulano de tal, vai lá falar com fulano de tal que eu quero fazer uma festa na casa dele. E se o fulano de tal não quiser, não estiver disponível, né? Não é Deus trabalhando também? Pode até você conhecer a pessoa, o sujeito, e saber que a pessoa é uma pessoa, perdoe a redundância, bem hospitaleira, bem receptiva, que vai lhe ajudar, que vai estar pronta aí para resolver qualquer situação sua, mas pode haver imprevisto, né? Pode não estar de bom humor naquele dia e não te ajudar, mas veja que aqui com Jesus se cumpriu. É interessante meditar até nisso, né? Porque o que Deus quer, acontece, operando Deus, quem impedirá? E foram os discípulos fizeram com Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. O ritual da Páscoa, de acordo com a tradição da lei mosaica. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Interessante que ele passou a Páscoa com os seus discípulos, não com seus irmãos, não com sua mãe. Veja que aqui o simbolismo representa a missão, né? Também não com os 70 discípulos que ele nomeou mais adiante para propagar o Evangelho. A gente deve pensar, meus caros, porque hoje em dia, atualmente, tem a falácia de se dizer: se você não tomar ceia, você vai para o inferno. Quem não toma ceia, quem não participa, já está lançado no lago de fogo. Mas por que que a família de Jesus não estava participando, sendo eles até crentes em Jesus? Por que que aqueles 70 discípulos que Jesus nomeou, que nós falamos lá em São Mateus, no capítulo 12, me parece, se é no capítulo 12, acho que não é no 12, enfim, lá no início desse livro, por que que eles não estavam aqui? É para pensar, não é verdade? Veja que foi somente os 12. Então aqui nós estamos desmistificando mais uma falácia. Aliás, foi no capítulo 10, ali a missão dos 12. Não é aqui que está exatamente
os 70 discípulos. Mas enfim, você sabe que existe exatamente essa passagem. Já eu procuro aqui e trago exatamente o versículo e o capítulo. Aliás, eu falei, São Mateus 10, é 10 o capítulo, mas aí em São Lucas, nós nem meditamos ainda acerca disso. Missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Olha que interessante. Em São Mateus é retratado que é os 12, né? Então, meus caros, pensamos nesse... Por que esses 70 os demais não estavam tomando a ceia? Foram para o inferno? Não participaram? Como é que fica isso? Ah, mas a igreja ainda não estava revelada. A igreja estava engatinhando no seu início. Começou de fato a existir na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, verdade? Mas por que Jesus só chamou os seus 12? Ah, eles tinham a incumbência maior, a missão maior. Será? Inclusive, há relatos que seja 72 discípulos e não 70, poderia ter havido uma alteração, enfim. Mas ficamos com 70. É necessário nós pensarmos dessa forma. Por que os 70 e a sua família que estavam mais perto de Jesus não participaram? Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então Jesus revela aqui o traidor na ceia. Revela aqui que no lugar sacro, santo, existe pessoas más, perversas, profanas, que muitos tomam a ceia indignamente, de que no momento estejam até indignamente, mas se tornam indignos quando têm um pensamento corrupto, terrível, porque até o momento Judas não teria traído Jesus. Até o momento Judas estava de alguma forma isento de culpa, porque pensar não é o problema, pensar não é o pecado, ainda que possa ser, mas não se torna exatamente consumado o pecado, se torna uma tentação. Judas teria sido tentado a atrair a Jesus. E não só em pensamento, também quando os conselheiros de sacerdotes, os príncipes sacerdotes chegam a ele pedindo, né? Ou ele fala com eles pedindo uma certa quantia. Mas até aí o ato não estava consumado. Ele poderia se arrepender, isso que eu estou querendo dizer. E aqui nós desmistificamos, tá complicado para falar essa palavra, falo muito rápido, desmistificando mais um mito, mais uma inverdade, de que não podemos tomar a ceia pensando mal, ou indignamente, nesse sentido de pensar, de ser tentado. Podemos. Judas tomou a ceia. O apóstolo Paulo chega a dizer que é para o homem examinar a si mesmo. Nós devemos examinar a nós mesmos. Deus sabe todas as coisas. Se nós pedimos perdão, se arrependermos, se o ato ainda não foi cumprido, podemos participar tranquilamente. Agora, se Judas tivesse feito já emboscada para Jesus, e quando Jesus desse a ceia, logo ele já fosse preso, Judas estava indigno, não é verdade? Porque consumiu o ato na hora da ceia. Ah, mas muitos vão dizer assim, já estava pecando. Mas ainda é irrelevante. Aí você escuta nas congregações pregadores dizendo o seguinte: olha,
Você que fica pensando mal, você que fica aí falando mal dos outros em pensamento, maquinando mal, você é indigno. Não tem nada de indignidade. A indignidade passa a valer quando se comete. Isso não impede da comunhão com Cristo. O que impede é o pecado, e quando o pecado também não há o arrependimento, ou quando o pecado não é exposto, ou seja, não é confessado, e não há o arrependimento, como já disse. Vamos seguindo. Então, em verdade vos digo que um de vós há me trair. Que hora para o Senhor Jesus dizer isso, né? Na ceia. Imagina você estar pregando na Santa Ceia de acordo com o costume de hoje, né? Odiernamente, nas congregações, os presbíteros, os anciãos, né? E os diáconos, os garçons, os servidores, que é exatamente o que significa respectivamente ambas as nomenclaturas, dando ou servindo ali a ceia. E vão dizer o seguinte: olha, aqui Deus está me revelando, haverá uma rebelião, haverá brigas, violência, traições. Que hora, né? Que hora complicada. Acho que dificilmente com a modernidade das igrejas é falado isso. Na realidade, na Santa Ceia hoje em dia nem é mais pregado contra o pecado. Pecado de fato. Para exigir o arrependimento das pessoas e exatamente a evolução nesse aspecto. Só falado do amor de Cristo, a misericórdia, paraná, e pronto. Mas Jesus disse, revelou que haveria alguém que ia fazer coisa mal na igreja. Aliás, podemos considerar como ministro da igreja ou ali, no seu meio, que haveria um enganador. Isso é uma revelação. Jesus sabia de tudo. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor. Os de fato estavam se arrependendo, ficaram preocupados. Meu Deus, será que é eu? Será que eu vou fazer? Que tem aqueles que estão em cima do muro, em dúvida, são fracos na fé, tem esse vacilo, né? Ficam um pouco trêmulos quando há uma sentença dessa forma. E Jesus não só diz que haverá um que vai trair, mas revela claramente quem seja, ao afirmar no versículo 23, respondendo isso: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Imagina uma coisa dessa sendo dita nas igrejas. Imagina na Santa Ceia um pastor que não é larápio denunciando o outro que é larápio, que é ladrão, que é avarento, como Judas era avarento. Judas, já preguei na última edição, ele era de uma família abastada, segundo a história. Ou seja, uma família rica, fortunada, e mesmo assim queria a bolsa de dinheiro dos discípulos. Mesmo assim se preocupava com o financeiro para colocar para ele. Queria mais, não se contentava com pouco. Recentemente tive notícias aí que pastores, presbitões, pastorões, diaconosões estão cobrando 300, 400, 500 reais para fazer uma Santa Ceia. Faz 3, 4 no dia, isso seria até o pouco. Tem notícia de pastores cobrando 3 mil, 4 mil, 5 mil. Não só para dar ceia, como para pregar simplesmente 40 minutos. Absurdo. Pastores vivendo de congregações ganhando salário de júbilo ou de jubilação, que seria a aposentadoria,
R$ 23.000 por mês. Um salário de um juiz, de um presidente, outrora. Interessante. Judas Iscariote. Não tem compromisso com o Evangelho. Quer usar o nome do Senhor ou fazer a obra do Senhor para se enriquecer. Obra essa que nem se configura do Senhor, porque quando há o interesse, a avareza, se configura a obra do homem, de Satanás. Imagina, como está dizendo, revelar aqui dentro da casa do Senhor. Está havendo muita injustiça. Está havendo pessoas se aproveitando da obra de Deus, fazendo a malversação da administração das finanças eclesiásticas desta denominação. E estamos aqui, e quem é o sujeito é aquele que está lá com a Bíblia na mão, ou aquele que está lá dando uma de santarrão. Imagina o auê que isso ia dar. A balbúrdia, a confusão. Então, meus caros, veja que o contexto aqui de Jesus é totalmente diferente. Veja como nós vamos meditando versículo por versículo, nós vamos percebendo que há muito mito, falácia, há dogmáticas que não são bíblicas, heresias que são feitas na Santa Ceia. Se eu contar as minhas várias participações em Santa Ceia, alguns exemplos do que ocorreram que é extra-bíblico, não está no gibi. Então, meus caros, tire isso da mente. Não deixe você ser presa fácil dos larápios, dos lobos devoradores vestidos de pele de ovelhas, que ficam lançando essa heresia dizendo que se você não tomar a Santa Ceia, já vimos que não é santa, você vai para não só o beleléu, mas para o inferno, porque você não tem comunhão com o Senhor, porque o pão é o corpo do Senhor. É o corpo do Senhor. E por que os discípulos não tomaram? E por que a sua família não tomaram? Não quer dizer que eles foram para o inferno. Mas possivelmente eles devem ter tomado ou participado com o andar da igreja. A igreja deve ter instituído isso como norma, porque nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, nos capítulos iniciais, que estavam todos em comum acordo no partir do pão e tal. Só que, meus caros, nós temos que pensar que Santa Ceia não é um mandamento. Não é um mandamento. O mandamento que o Senhor Jesus nos deu é amar ao próximo a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Esse é mandamento. Agora, essa ritualística é simbólica. Vamos seguindo. E respondendo que mete comigo a mão no prato. Em verdade, o filho do homem vai como acerca dele está escrito, ou seja, cumprindo a profecia. Mas ai daquele homem que por quem o filho do homem é traído. Bom seria que esse homem nem houvesse. Ou não houvera nascido, falando a respeito do próprio Judas. Porque realmente é terrível trair o sangue inocente. E esse camarada deixou-se cumprir a profecia má na sua vida e perdeu a salvação. Porque nós devemos deixar cumprir as profecias boas em nossas vidas. Profecia de cura, de libertação, de bênção, de salvação, de vida eterna, de contemplação das maravilhas do Senhor. Agora, pode-se cumprir as profecias más. De sofrimento, de dor, de perda de salvação e tantas coisas. Aliás, recentemente estava vendo um sujeito falando que não existe como você perder a salvação, porque a salvação já está garantida, se baseando lá em São João, que Jesus diz que as ovelhas é dele, não há quem possa arrebatar, tirar das mãos dele, que todos nós estamos salvos pelo seu sacrifício, a partir que levantamos a nossa mão,
confessamos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo. Podemos cair e vacilar, mas seremos salvos. Isso é uma heresia. Isto é uma heresia. Eu queria o sujeito que me explicasse como está lá descrito por São João na igreja de Filadélfia, que era uma igreja perfeita. 3:11 de Apocalipse, que diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarda bem o que tens recebido, para que ninguém tome a tua coroa. O que é a coroa? É uma coroa que coloca na cabeça? Ou é a salvação? O simbolismo da salvação. Está dizendo para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém pegue a tua salvação. Ou é um galardão? Como é que fica? É um galardão. Salvação. Foca dizendo, enfoca, ou enfatiza, melhor dizendo, se enfoca fica muito complicado. Enfatiza dizendo que para nós sermos vigilantes, para nós não sermos que nem as virgens insensatas. Teria sentido ele ter falado dessas parábolas que exortam a vigilância? Teria sentido ele dizer que Jesus vem como um ladrão e se nós não vigiarmos podemos perder exatamente a salvação? Ele estava falando para quem? Para aqueles que não tinham aceitado ele ou para aqueles que já tinham aceitado ele? No caso das virgens, estou vendo que ele estava falando para aqueles que já tinham aceitado ele, não é verdade? Eu quero que o sujeito me responda isso, não tem como responder. Entendo que o Senhor pode perdoar, que o Senhor pode dar oportunidades e mais oportunidades para ser salvo, mas não tem essa garantia plena de salvação. Porque daí nós vamos ter que acreditar também em teoria da predestinação. Esse daí vai ser salvo, porque já veio ao Senhor. Então quer dizer que o próprio Senhor já escolheu a salvação para ele, porque está garantindo a salvação dele e não está garantindo a daquele que não aceitou a Jesus. Porque chegou a mim. É só para você pensar, existe muita heresia. Na realidade, a Bíblia não é clara em nada acerca disso. Isso é criação de teólogos que vão pincelando daqui e de lá. Agora, que o Senhor Jesus exortou a vigilância e não disse, vós estáis salvos. Se crê tu e a sua família, será salvo. Se crê, se não crê, será condenado. Ok. Quando é salvo, é necessário crer. Para crer existe obras da fé, porque fé sem obras é morta. E quais são as obras da fé, se não amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Quando você debanda, sai do caminho do Senhor, no sentido de fato mesmo, querer nem mais o adorar, ou conhecer como o Senhor em sua vida, e muito menos fazer o bem para o seu próximo, você vai ter salvação. Mas ele aceitou, mas ele veio ao Senhor. É uma heresia assim, de uma profundidade assim, terrível. Como é que um sujeito que até um cara de muita intelectualidade, um intelectual aí, pensador, pode falar uma coisa dessa? E olha que eu admirava o sujeito. Depois que ele disse isso, eu já fiquei com 2 pés atrás. Porque ele é adepto da teoria ou da doutrina dos reformados aí, da igreja presbiteriana, que afirma assim, acho que é até a teoria do calvinismo, né? Que diz que uma vez salvo, para sempre salvo. Voltando ao texto sagrado. Em verdade, então Jesus fala, enfatiza que terrível mesmo é ou negar, melhor dizendo, ou trair. E respondendo Judas, o que traía, porventura sou eu, Rabi? E Jesus já deu uma resposta diferente para ele. Tu ou disseste? Olha a hipocrisia, a cara de pau, a pachorra de Judas, que no momento poderia não trair o Senhor e vai trair o Senhor, porque essas palavras poderiam ser palavras de fato de arrependimento de Judas, mas não houve arrependimento, porque logo após isso ele vai entregar o Senhor. Quando ele disse aqui, Senhor, sou eu,
me perdoa, Senhor, porque ele poderia aqui revelar o seu erro, a sua cogitação, né? Não revelou, não confessou. Então veja, o problema, quando eu disse de você estar tomando assim indignamente, não é você pensar, não é você pecar nesse sentido. É quando você pensa ou faz essas coisas erradas, que seriam erradas sim, mas o mais terrível é a consumação do ato, é quando você não se arrepende e não quer de maneira alguma extinguir esses pensamentos ruins, essas vontades, esses desejos. Porque quando você quer, você minimiza, você tem força para resistir a essa tentação, se submetendo à vontade de Deus, e aí você não comete. Agora, quando você está arrogante, é prepotente, acha que pode, como o Pedro disse, não, Senhor, eu não vou te negar, mas acabou negando. Aqui Judas deixou esse espírito, não, sou eu, mestre. Jesus já deu uma resposta diferente, tu diz. Jesus revelou aqui já a hipocrisia dele, a cara de pau. Porque de fato ele não estava se arrependendo. Os demais se arrependeram, se de alguma maneira pensaram, ou pelo menos ficaram sensibilizados. Ou seja, eles pensaram, meu Deus, será que sou eu? Né? Houve ali de fato uma revelação para o Senhor de que eles estariam se arrependendo e sendo sinceros, e que não queriam fazer isto. Então Jesus tudo disse. Veja que Jesus ele deu tudo a entender que era Judas, mas não disse, não apontou que era o sujeito. Ficou bem evidenciado. Olha a sabedoria de Jesus também nesse sentido, porque se Jesus tivesse apontado para Judas, seria muito fácil. Ele poderia se arrepender e ser salvo. Ou se Jesus apontasse para Jesus, poderia acontecer o contrário, né? Judas se rebeliar contra o Senhor já ali na ceia, né? Fazer uma balbúrdia, uma confusão, destruir toda a ceia, bater nos discípulos, vir a revolta, né? O próprio espírito maligno que já estava lhe atormentando e que vai entrar definitivamente nele para então dar um beijo de hipocrisia e de entrega do Senhor, para ser preso, condenado e crucificado. E quando comiam, Jesus tomou o pão. Interessante é que quando comiam, aqui já é mais um mito que se fala. Veja que Jesus estava na festa comendo com os seus discípulos, festa dos pães asmos, que denota também a Páscoa, comendo. E na congregação você era ensinado o seguinte: você teria que jejuar para então participar da ceia do Senhor. E você teria que estar consagrado, santificado, e que o comer e o beber seria diferente do comer e do beber sacro, santo. Ou seja, jamais poderia acontecer, por exemplo, você estando numa festa reunido com seus irmãos, comendo à vontade, tranquilamente, e de um momento para o outro, né, vem um irmão, pode ser aí um diácono ou qualquer um, se levante e diz o seguinte: agora nós vamos fazer aqui a memória do Senhor. Já comemos, já saciamos a nossa carne, agora vamos saciar a nossa alma, o nosso espírito, apresentando esse pão que aqui está e esse vinho, esse suco da uva que aqui está, para o Senhor, para que Ele possa santificar e que isso não venha a ser só alimento para a nossa carne, mas espiritualmente falando, no simbolismo. E eles tinham acabado de comer. Pense nesse sentido, meus caros. E aí ele fica condenando festa. Quer dizer, você estava participando, por exemplo, da festa de aniversário do seu filho. E a Santa Ceia na sua congregação foi combinada para as 14 horas de um domingo. Você ceiou com seu filho, comemorou o aniversário, melhor dizendo, meio-dia. Então você não poderia ir, porque
você ceou ou porque você comeu. Ou pior ainda, se você estivesse comendo próximo da Santa Ceia, ou seja, no local da Santa Ceia, que aqui não era a igreja, era uma casa simples, né? Não era desse jeito como é, não pode. Então veja, olha como a Santa Ceia virou realmente um místico, virou uma prática mística, né? Sobrenatural, fora até dos padrões bíblicos, porque veja, não é invenção minha, está aqui, versículo que acabamos de ler, 26, do capítulo 26 de São Mateus. E quando comiam, quem comiam? Os discípulos estavam comendo, eles não estavam em jejum, e muito menos, eles não estavam esperando comer a ceia logo. Foi de repente, foi do nada, eles estavam comendo. Foi na prática da comida. Jesus não disse assim, olha, vocês não vão comer enquanto que eu preciso falar algo para vocês. Só depois de eu falar algo para vocês e fazer uma ritualística é que vocês podem comer normalmente. Ou festejar esta exatamente celebração. Não, estavam comendo tranquilamente. E aí, você, olha, você vai para o inferno porque você não come. Eu estou comendo. Quando eu como em família, estou confraternizando. Se a minha família toda é cristã e tiver alguém da família que resolver pegar um pão e dizer agora nós vamos consagrar o Senhor em oração, porque a consagração se faz por meio da oração, e pedindo que aquele corpo se transporte, ou melhor dizendo, se transfigure, né, no corpo do Senhor, que haja de fato a transfiguração, a transformação, então pode ser feito. Ali já está sendo a Santa Ceia. Dá para a esposa, o marido dá para a esposa, dá para os filhos. O suco da mesma maneira. A comunhão com o Senhor faz parte da ceia. Olha o misticismo das igrejas para te prender, para te enganar, para dizer, olha, se você não está aqui pelo menos um dia, né? Porque geralmente era feito ainda feito, né? Uma vez por mês, e na época de Jesus ou da igreja não há menção nesse sentido, de ser uma vez por mês. Fala que geralmente era no domingo, né? Primeiro dia, mas não fala se era todos os domingos ou era uma vez por mês, não é mencionado nada disso. E quantas vezes era para comer, enfim. Aí você então está lá, todo domingo comparecendo. Se você não comparecer, você vai para o inferno. E se você não dá o voto, você vai para o inferno. E se você não ser membro da igreja, do rol de membros da instituição religiosa, você vai para o inferno. Que absurdo. Que absurdo. E quando comiu, Jesus tomou o pão, pegou um pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos, e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Seria mais ou menos, meus caros, aparecer ou surgir um prato especial, né? Geralmente daquelas festas em família enorme, eu já vivenciei um pouco disso. Aí vem lá uma pessoa que faz um prato delicioso, agora vem o tão esperado prato, ou agora tem um prato novo para nós experimentar. Você está lá comendo. E o prato novo, diferencial, aqui no contexto, era o pão e o suco da uva, representando o corpo e o sangue de Jesus. Não foi interrompido a, digamos assim, pré-festa ou a refeição ou alimentação. Não foi interrompida. Bom, ficou claro já, não precisa nem meditar mais acerca disso. Jesus tomou o pão, abençoou e partiu. Então, assim eles comeram o prato principal, tá? Ou a comida principal. Tomai e comei, esse é o meu corpo. Então o pão é o corpo do Senhor, que outrora no Velho Testamento falava de maná, caiu dos céus, era o pão, representando o Senhor, que é a palavra, que também
o pão pode significar a palavra, que por seguinte é o corpo do Senhor. Então, todos estavam comungando, falando do corpo simbólico do Senhor. E depois o apóstolo Paulo vai falar, de acordo com a revelação que o Espírito Santo deu a ele, acerca desse corpo, que é uma representação do corpo de um ser humano, seria do Deus encarnado, e nesse corpo nós estamos, ou Cristo, a cabeça desse corpo principal, e nós somos os restantes, os membros, tá? É um outro simbolismo. E aqui há uma outra polêmica que se faz na Santa Ceia, que é pegar o pão e repartir e depois então apresentar ao Senhor. O certo seria pegar o pão sem ser repartido, apresentar ao Senhor e depois repartir, que foi o que Jesus fez, de acordo aqui com as palavras do relato do discípulo Mateus, que Cristo teria feito. Então, é mais um equívoco que se faz aí nas igrejas. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei todos dele. Aqui é outra polêmica, porque Jesus teria dado um cálice e todos foram bebendo um pouquinho desse cálice. E não é do jeito que é feito hoje, onde que há um jarro, coloca o suco da uva ali, apresenta ao Senhor e vai colocando depois em cada recipiente, o copinho descartável e dando para os irmãos. Isso aí seria errado, não estaria de acordo com o que foi feito por Jesus. É mais uma outra implicância, que tanto a primeira como a segunda, se nós formos relatar, ver, realmente é irrelevante. Por conta da modernidade, isso era a praxe, o costume da época, que evoluiu muito. Nós estamos falando aqui de cerca de mais de 2000 anos atrás, né, onde que as condições de higiene e de etiqueta na hora de ceiar é completamente diferente. Mas lá nos reinos, nos palácios, teria assim uma norma, enfim. Sim, teria. Mas aqui com Jesus há mais informalidade do que formalidade. Há mais informalidade. Para que mais informal com que os sujeitos todos estavam comendo, então ele decide pegar. Quando fala que é informal, é que não segue forma, que não segue ritual, né? Porque, por exemplo, se você for comer numa festa de gala, de pessoas ricas, você tem que se comportar. Você não pode ser esganado, você não pode colocar, é o que manda a etiqueta, a mão rapidamente num bolo ou nos doces, pastéis, enfim, salgados, enfim. Você tem que manter a compostura. Quando ir, na hora de dizer, vamos comer, agora nós vamos pegar. Se for comer, bem chiquemente, vamos dizer assim, você tem que saber utilizar os talheres, os copos, enfim. Você que estudou etiqueta, ou pelo menos já ouviu falar, sabe como é que é. Isso é uma festa formal, isso é um ritual formal. O informal é quando você pode fazer qualquer coisa. É claro que aqui tem ordem e tem decência. Não é a casa da mãe Joana, obedecer à voz do Senhor. Mas há uma informalidade, não da mais extrema, mas daquela que é tolerável. E que as ceias ultimamente estão sendo muito mais formais do que informais. E varia de acordo com as denominações, né? Geralmente aquelas que são mais conservadoras é que são mais formais do que as outras. Então, se nós formos seguir exatamente o que Jesus quer, é assim. E o que está sendo feito é errado. Mas, repito, isso é irrelevante. Porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui Jesus já fala do Novo Testamento, que passou a valer quando ele de fato ressuscitou. Foi a dessa de Deus Pai, o surgimento da igreja, que era a representação
do exatamente derramamento do seu sangue, ou seja, o suco, né? Para a remissão, o perdão dos pecados, enfim. E digo-vos que desde agora, esse é um versículo interessante, importante, que nós vamos meditar. E digo-vos que desde agora não beberei desde o fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui nós temos algumas interpretações interessantes. Aqui seria a literal: não beberei desse fruto da vide, que é exatamente o suco de uva, que é a representação do sangue de Jesus, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, não era mais necessário beber, e tampouco até mesmo ser, porque Jesus seria morto, e sendo ele morto, não estaria ali mais presente, e não estando mais presente, essa ritualística não teria mais sentido, e teria sentido se ele tivesse presente, coisa que vai acontecer quando a igreja for arrebatada, quando houver exatamente a vitória de todos os santos na Nova Jerusalém, nas poldas do Cordeiro. Então, dá a entender que a Santa Ceia aqui é irrelevante. Por que é irrelevante? Por que ela não interfere na salvação? Porque primeiro o Senhor foi comemorar a festa dos pães asmos sem fermento, que era uma tradição. Segundo, o Senhor aproveitou o ensejo da festa para reunir-se em família. Seria aí a sua família em Cristo, né? A família do Senhor, os discípulos. Escolheu, como já disse, apenas os apóstolos, não os demais discípulos e outras pessoas que trabalharam para ele. Para dar o quê? Recomendações. Para falar do quê? Da sua morte. Para falar do quê? Da traição, do traidor. Ou seja, além do aspecto da ceia, houve o aspecto da reunião. Houve o aspecto da instrução, da mensagem. Porque geralmente é quando você está em família, reunido na volta da mesa, todos olhando um para o outro, é que você fala alguma coisa, geralmente com o pai de família, um pai de verdade, uma mãe de verdade, começa a conversar com os filhos, tanto para educá-los com relação à comida, ou como de fato comer, mastigar a comida, de boca fechada, etc. É exatamente ali o momento onde ficam as mensagens. E Jesus aproveitou disso. Então a ceia não era santa, como muitos tentam colocar ela no patamar desse misticismo, dessa coisa sobrenatural. Ela poderia ser santa no sentido de diferente, sim, mas era uma ceia, uma alimentação, uma refeição normal, como as outras, com o diferencial daquela comida que representa o quê? Mas normal. Para o catolicismo, não. A transfiguração de fato do corpo de Cristo, ele se faz presente quando nós temos. Tem alguns protestantes que só creem que há o simbolismo, e outros que de fato há essa transformação, até pelos protestantes, né? Até um sujeito acabou falando que os protestantes não creem que quando há a oração ou a consagração do pão e do suco, que na católica nem existe pão e suco, é hóstia, né? Que é uma petecazinha de uma bolachinha de fermento sem sal, e só o padre pode e os representantes tomar o vinho, né? Possivelmente eles se baseiem nesse versículo, que Jesus só chamou os apóstolos, não chamou os discípulos, não chamou os outros para cear de fato, para tomar o vinho e para comer o pão. Quiçá, até eles comem pão de fato, mas para os outros eles dão aquela hóstia. Apesar de que tem a doutrina que aquela hóstia serve como pão e vinho.
Então o sujeito que é um católico dizia que os protestantes não crê na presença. Tem igreja protestante, a minha, por exemplo, geralmente as pentecostais crê que quando há consagração, o próprio Senhor está ali, que é propriamente o corpo do Senhor, o pão, bem como o vinho. Tá? Então isso também é falácia. Agora, isso não quer dizer absolutamente nada com relação à nossa salvação, não vai interferir. Então esse versículo, não beberei desse fruto, Jesus estava falando exatamente, não ia beber mais, porque ele ia morrer. Ia beber com a sua igreja, com o seu povo, ou vai beber lá. Bem como dá a entender que a ceia é irrelevante para isto, porque o Senhor não estaria mais bebendo com eles, mais instruindo. Mas o Espírito Santo, a consolação, enfim. Ok. Mas aqui também denota, se nós formos analisar, que é irrelevante o beber. O que é importante é a comunhão, o que é importante é obedecer do que sacrificar. Isso seria o sacrifício do ritualismo. E a outra interpretação é que não beberei desse fruto da vide, até o beba de novo convosco no reino de meu Pai, que de fato a Santa Ceia não era para ser feita. Nem era para ser feita. Isso foi só um relato histórico, um aviso. Mas nós vamos analisar isso também, porque se eu não falar disso, estaria aqui pregando uma heresia. O apóstolo Paulo vai falar de ceia do Senhor, como já disse. Nós vamos lá no versículo chave, que é 1 aos Coríntios, no versículo 11 ao 17, que diz: nisso, porém, vou dizer, não vos louvo, porque vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Aqui, o apóstolo Paulo vai criticar o modo como está sendo feita a ceia. De sorte, no versículo 20, de sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que direi? Louvar-vos-lo-ei, isso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, aí ele cita as passagens que Jesus falou, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ser, tomou o cálice, enfim, essa passagem é conhecida. Versículo 26, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem, enfim. E aí ele vai discorrendo acerca. Versículo 31. Porque se nós não julgarmos a nós mesmos, não seríamos... Enfim, aqui ele fala de ser indignos os participantes. Veja que a revelação acerca da ceia, mais clara, assim, foi dada ao apóstolo Paulo, pregador aos gentios. E ele refere-se à igreja de Coríntios, que é na Grécia. Não há outra menção, pelo menos que eu saiba, principalmente de ceia, em outros livros. Apóstolo que diz o partir do pão, sim, que faziam isto. Agora, o que é revelado por Jesus é que não podemos fazer da ceia um misticismo, coisa mais sobrenatural do que não é. Devemos, sim, dar valor à comunhão. Quando fazermos o simbolismo da ceia, da representação do corpo e do sangue, não fazermos de modo desproporcional, mas sim de modo comungal, no sentido de que se você tem 4, 5 pessoas, você não pode apresentar um pão e dar
um pedacinho de pão para um, não dar nada, e comer o pão inteiro. Isso aí seria até glutanaria. Bem como você não pode pegar o cálice de vinho e dar para um e não dar para os demais, e tomar o restante. Isso aí seria bebedice. Condenadas tais obras pela palavra do Senhor. Porque os glutões e os beberrões não entrarão no reino do céu. É isso que o apóstolo Paulo está condenando lá, quando fazia simbolismo na igreja de Coríntios. Não está se criticando ser indigno porque pecaram grandemente. O pecado é exatamente da glutonaria e da bebedice. Porque uns estavam se embriagando e outros não estavam tomando absolutamente nada, ou participando do simbolismo. Outros estavam saciando a sua fome, enquanto que, em contrapartida, um outro grupo estava faminto. Então isso é errado, porque o Senhor, quando eles estavam comendo, seus discípulos, partiu igualmente para todos. E também deu o cálice para todos tomar. É isso que é denunciado. E por conta disso que havia dissensão. E por conta disso que não havia confraternização entre os irmãos, comungação, não havia união, amor fraterno na igreja de Coríntios, que era uma igreja realmente problemática. Então, meus caros, recapitulando, vamos desmistificar alguns mitos. Primeiro, a Santa Ceia não é santa, é simplesmente ceia, ceia do Senhor. Essa nomenclatura não é dita por Jesus e nem por o apóstolo Paulo, Santa Ceia. Primeiro ponto. Segundo ponto, não podemos fazer da ceia do Senhor algo transcendental que venha nos causar medo, pavor de tomar ou de participar. Ai, eu não estou indigno. Ai, tomei em pecado. Ai, vou morrer. Não é nesse contexto. O que o apóstolo Paulo lá está condenando é a glutonaria e a beberrice, ou os beberrões, os ébrios. Tá? É embriaguez. É claro que alguns pecados podem, como eu já disse, se forem consumados na hora da ritualística, impedir e haver realmente ali uma comungão, aliás, uma reunião ou comungação, né? Se comungar entre os irmãos e entre Cristo. De fato, aquele corpo ser o corpo de Cristo. De fato, de haver ali amor fraternal. Terceiro ponto. A ceia do Senhor pode ser tomada por pessoas que, mesmo que julguem indignas, mas não tenham cometido o ato pecaminoso, consumado, pode. Quarto ponto. A ceia do Senhor é para haver exortação, é para haver admoestação, mensagem, recomendação, instrução, porque foi na ceia que o Senhor Jesus disse que ele iria ser morto, que aquilo que ele estava fazendo, entregando o pão e o vinho, representaria o seu corpo e seu sangue. Falou da representação disto. Então é para falar disto, bem como para falar se houver pecado, porque ele falou: há um de vós que vai me trair. E ele falou do pecado que interfere exatamente na caminhada, não necessariamente ali para fazer comungão, porque se o sujeito para comungar, perdão, esse comungão que eu estou falando aí, não sei de onde eu queria isso, porque de fato o que ocorre é, se o sujeito pensou, como eu já disse, não tem problema, o problema é exatamente o ato consumado. E para falar de arrependimento, né, sobretudo, para falar de misericórdia, de compaixão, de vida eterna e outras coisas mais. É para isso que serve essa ritualística. Por isso que a Bíblia chega a nos falar, o apóstolo Paulo, para fazer tudo em nome do Senhor, e em tudo da graça.
Então quando você dá graça pela comida normal que você come, ou quando você pega um pão e pede a Deus para consagrar, fazendo com a sua família mesmo, com quem quer que seja, e tome pronto, você ali está fazendo exatamente esse ritual e lembrando do Senhor, da sua morte, do sacrifício da sua morte, da mensagem da cruz. Não só pensar na morte dele, né? Porque nós sempre pensamos nele vivo, porque Cristo vive, Cristo está vivo, não está morto pregado no madeiro, como muitos ficam cultuando aí a cruz, é a mensagem da cruz, não é a cruz. Outro ponto que nós percebemos aqui, agora já não consigo nem mais falar mais a palavra, desmistificar, ou desmistificando, é de que não pode tomar a ceia se não for em jejum. Uma vez ocorreu um fato aqui na cidade, foi até com a minha avó. Minha avó já era idosa, não podia fazer jejum muito grande. E a ceia foi marcada das 8 horas da manhã. Possivelmente é um culto capaz 9h30, 10 horas da manhã. Mas não sei por que atrasou. E aí o camarada começou lá a castigar os irmãos, entre aspas, demorando para executar a ceia, para que os irmãos ficassem de jejum. Foi quase 1h da tarde, ou até quase 2h da tarde, que a ceia foi celebrada. E as pessoas já quase morrendo ali, os idosos não podendo comer. A minha avó mesmo disse, eu não vou mais, porque não dá. Então, olha a loucura. Olha a loucura, a insanidade. Aqui nós vemos que não tem nada de jejum. Nós não vemos na Bíblia nenhuma recomendação dizendo que é para fazer jejum, para tomar a ceia do Senhor. Ou se abster de carne, ou de comida, ou de bebida, nada disso. E muito menos, que é até um absurdo pensar nesse sentido, pensar... eu estou até falando, comumente eu falo com alguém, as pessoas, mas para você pensar, imagina, você está comendo aqui tranquilamente com seu amigo, com a sua família, e a pouquinho vem o Senhor e diz, agora vamos apresentar esse pão, que é da comida de vocês, que é da refeição normal, corriqueira de vocês, nós vamos consagrar e vamos fazer aí esse simbolismo que vai representar o meu corpo e o meu sangue. Foi isso que foi feito. Imagina isso dentro de uma igreja, é inconcebível. Imagina todo mundo agora ir lá comendo, bebendo, tranquilamente, normal, tomando café da manhã, um breakfast. E depois do breakfast, agora vamos apresentar esse pão ao Senhor e vamos consagrar essa ceia do Senhor. Foi isso que foi feito. E não. Meu Deus, como a gente estava cego, ignorante. Eu mesmo, no início da conversão, não teria nem lido a Bíblia ainda. Aliás, mesmo que eu lesse a Bíblia, essa passagem eu nunca desmiucei da forma que eu estou fazendo agora. Como que a gente fazia coisa errada? Como a gente acreditava numa falsa modéstia, piedade, santidade. Isso não adianta nada, sacrifício de tolo. Onde tomar a ceia com jejum? Aonde isto? Então esse é outro ponto. Segundo ponto, a irrelevância da ceia não interfere em salvação. E tendo feito a ritualista, então cantar o hino. É bom cantar o hino, né? Às vezes eles nem cantam o hino. O hino é até bonito, né? O hino do cantor cristão que canta, que diz assim, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado. E aí por aí vai, já nem me recordo mais, né? Mas o hino é muito bonito, tocante. Também tem um hino que o quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Enfim, são hinos espirituais, enfim. A ritualística, quando é feita realmente com pensamento no Senhor, com penetração, com santidade, com entrega, realmente você sente a presença do Senhor, realmente você percebe isso. Isso até ocorreu uma vez comigo, né? Bem no início da conversão, acho que foi as primeiras ceias que eu tomei, e me parecia que eu estava já no céu tomando a ceia do próprio Senhor, né? Me transportei, fui tomado pela emoção, né? Chorei muito, houve algumas reações no meu corpo, enfim. A ciência vai explicar, não, isso é coisa emocional, você pode produzir isso, a sua mente é muito fértil e tal. Pode ser, mas eu entendo que houve algo a mais, sobrenatural, né?
quando há realmente o foco. Quando não há o foco, não adianta de nada absolutamente, né? Realmente a ceia é irrelevante. E uma outra questão acerca dessa sentença: você não toma ceia, você não tem vida em si mesmo, porque você não tem um Senhor, né? Até me parece que lá em São João 6, Jesus vai falar da ceia também, né? Deixa eu esquecer. Aliás, Jesus fala da ceia do pão da vida, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. 6:5. Aí vai chegar a dizer o seguinte: disputar no 52 de João 6. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar essa sua carne a comer? Jesus, porém, lhes disse: na verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Aí eu pergunto, Jesus está falando aqui simbolicamente ou literalmente, que nós devemos comer o pão, a carne? Jesus aqui está falando de pão e de carne, né? Aliás, está falando da carne, melhor dizendo, do seu corpo, carne quer dizer corpo, e do seu sangue. Aqui é simbolicamente, ou seja, tem que fazer o símbolo, né? Tem que comer, participar da Santa Ceia, ou ele está falando acerca do pão que simboliza a doutrina, que quem não se alimentar de fato da doutrina do Senhor não tem vida em si mesmo, que é o amor, ou aquele que não tomar o sangue, ou beber na verdade o sangue, que simboliza exatamente o arrependimento, o perdão dos pecados, ou de fato aceitar a Cristo Jesus, né? Esse não tem vida em si mesmo. Será que ele não está falando nesse sentido? Ele está falando de pegar o pão literalmente e a carne comer, mesmo que seja a representação do seu corpo e do seu sangue? Acho que não é isto, né? Porque o cabeçalho ainda diz: Jesus é o pão da vida para os que o creem. Se nós formos ver lá no início, que esse versículo começa, ou essa passagem começa no versículo 22, vai até o 59 do capítulo 6 de São João, que diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai Deus o selou. Qual é a comida que ele dará, não sei a sua doutrina? Então nós temos que procurar encaixar o texto de acordo com o seu contexto, e não tirar o texto do contexto para virar pretexto. Porque se você só pegar o versículo 54 em diante, até o 59, você vai entender que está falando aqui de Santa Ceia. Que eu já disse que nem existe santas, né? Só ceia. Que está falando que é obrigatório o sujeito beber e tomar. Aliás, beber e comer do pão e da vide ou vinho. Não é isso, meus caros. O contexto aqui está falando de doutrina. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então nós temos que trabalhar. Veja se tem lógica isso. Então nós devemos trabalhar pelo pão que nós vamos comer ao celebrar a ceia, que simboliza o corpo de Cristo. É para isso que nós devemos comer. Porque esse pão que tem o simbolismo do corpo de Cristo é que não perece. E o pão que não tem o simbolismo de Cristo perece. Não é comida isso? Jesus está falando aqui de comida, de pão, literalmente ele está falando do pão, do maná, que é a sua doutrina, que é a palavra, que é ele. Disse, pois, o que faremos para executar as obras de Deus? Versículo 28. Jesus respondeu, disse, a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Disseram, pois, que sinal, pois, faz tu para que vejamos e cremos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto. Aí começa o discurso. Jesus vai discorrer desse tema, porque os próprios, me parece ali, religiosos, ou, enfim, fariseus, não sei exatamente, não dá para entender exatamente quem que são, enfim, mas deveriam ser esses,
dizem que os seus pais comeram do maná do céu. Então Jesus aproveita o ensejo, o gancho, e fala simbolicamente do maná que representa o pão do céu. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiramente pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre esse pão. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Veja que o contexto aqui está falando exatamente de doutrina, de se aproximar a Cristo, de fazer a vontade de Cristo. Não está falando nada de comida, ou de comida de fato que tem a representação do corpo de Cristo, que seria a ceia. Não está falando de ceia aqui, meus caros, está falando de doutrina, de ensinamento, de exercer o amor, de receber a Cristo, porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. E se entra no Evangelho, ou fica no Evangelho, aquele que exerce o amor, já que o fim da lei é Cristo e é o amor. Diz, pois, Jesus, dá-nos sempre esse pão, tá? Enfim, versículo 36, já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vou ler até o fim, para você entender. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que se ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que crê, que vê o Filho e crê nele também a vida eterna, e ressuscitarei no último dia. Então murmuraram para os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desce do céu. Jesus simbolicamente representando o pão que desce do céu. E ele dizia, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, desci dos céus? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Profetas, está escrito, profetas serão todos ensinados por Deus, portanto, aquele que do Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputaram depois os judeus entre si, dizendo, como nós podemos dar a sua carne a comer? Na verdade, eu vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem, não beberes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. E aí, é para comer a ceia? Não parece uma passagem contraditória? Não, é para comer a ceia do Senhor. Está falando de doutrina, que Ele é o pão da vida, e devemos comer esse pão. É isso que está falando, meus caros. Aí muitos vão lá interpretar, não, porque está falando de carne. Que é o corpo, o pão, que é a carne, o corpo. Está falando de sangue, que é o suco, a representação. Não, o sangue não representa só isso. Quer ver como o sangue não representa só isso? Olha o que o sangue representa. O sangue não representa só o simbolismo de ser o sangue perdoador dos pecados de Cristo. Mas o sangue também representa para nós, já que o sangue também testifica na terra, que devemos sermos pessoas bondosas e se humilhar quando é necessário. Aí 1 João você vai ver. Então há muita distorção desse versículo. E já vamos encerrar. 1 João, capítulo... esse aqui... parece que não é, acho que capítulo 4, capítulo 5, perdão, versículo 6 em diante, ou do 5 em diante até o 8. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Esse é aquele que veio por água e sangue. Jesus veio por água e sangue. Isso é Jesus Cristo. Por que Jesus veio por água e sangue? Porque de fato Ele veio, Deus encarnado veio, né? Não é um mito. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra
que aqui é Jesus, tá? E o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, que está no lugar de Cristo, Espírito Santo, que convence o homem e a mulher do pecado; a água, que tem o simbolismo também até mesmo do Espírito Santo, mas que refere-se à santidade, à limpeza, à pureza, à doutrina do Senhor, porque a palavra de Deus chega a nos dizer lá no Velho Testamento que é para gotejar a doutrina do Senhor como o orvalho que cai sobre a terra, ou seja, como gotículas de água, tá? Então, de fato pode significar isto. E o sangue, e esses concordam num. O sangue aqui está relacionado ao pecado e o perdão desse pecado. O sangue está relacionado a ser selado, como Jesus mesmo disse no Novo Testamento, com o seu sangue. Porque o seu sangue tem poder. Por que o sangue do Senhor tem poder? Por que Miguel expulsou Satanás pelo sangue do Cordeiro, como nos revela, parece que Apocalipse? Porque a morte de Cristo, no simbolismo dela toda, realmente significa vitória. De sorte que quando o povo israelita colocava aquele sangue nos umbrais da casa para ser protegido daquele anjo destruidor que iria atacar os primogênitos, que não queriam obedecer à vontade do Senhor, que estavam concordando com o rei Faraó para não deixar o povo israelita em paz e seguir o seu caminho, é aquele mesmo sangue, que significa o quê? Proteção, livramento, salvação. O sangue significa isso: proteção, livramento, salvação. E quando você tem que comer esse sangue, beber esse sangue, é exatamente quando você pede perdão. É quando você sabe que não é mais do que ninguém, mais do que o Senhor, e se humilha e pede a sua misericórdia. Então representa isto. E se receber o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testamento. Que a Deus não crê mentiroso ou fez, porque não creu no testamento. E aqui fala com relação ao testamento também. Fala de quem tem vida, tem Cristo. Não está falando nada de ceia, meus caros. Então agora, para finalizar, devemos participar da ceia todo dia? Não. Todo mês, ou todo mês como é feito nas congregações? Não. Não há expressamente como os 10 mandamentos ou os 2 mandamentos, Senhor. Farás a santa ceia a cada mês, porque isso será para o vosso bem, vai lhes garantir salvação. Não está. E Deus não vai nos julgar por isso, porque não está claro. Diferente de outros mandamentos, de outras normas que diz: não adulterarás, não roubarás, não furtarás, né? Amarás o teu próximo, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Santa Ceia não interfere na nossa salvação. Ela não é obrigatória a ser feita. E segundo, se não sendo feita, ela não interfere em salvação. Ah, eu não vou para o céu porque eu não tomei a Santa Ceia. Não tem nada a ver isso aí. Isso é invenção de homens, doutrina de homens. Pode ser feita por qualquer um. Pode ser feita por qualquer um. Jesus, quando celebrou a ceia, que cargo ele tinha? Ah, mas a igreja ainda não estava sendo feita. Mas ele não tinha cargo algum. Ele só foi batizado, né? Aí o simbolismo do batismo é necessário ser feito, né? Que simboliza também a ressurreição, né? A passar da morte para a vida. O batismo deve ser feito. Então, o certo seria o batismo e a ceia. Batismo que também pode ser feito, até mesmo, a gente pode discordar disso, mas
Deus é poderoso para fazer isso. Não seria certo porque pode ocasionar alguns danos físicos e até levar o sujeito à morte. O autobatismo, no sentido do sujeito chegar a uma água, num rio, e se batizar. Batiza no nome do Pai e do Filho e dá um salto para trás e pronto. Mortal, entre aspas. E se batizar. É óbvio que é bom ter alguém, né? E alguém que esteja já na fé. Mesmo que não seja um presbítero, um diácono, mas seja um irmão de fé. Que esteja, ou que tenha, melhor dizendo, a mesma profissão de fé, mesmo conhecimento da palavra do Senhor, enfim, que haja unanimidade de pensamento e de doutrina. Então pode ser feito, bem como a Santa Ceia pode ser feita pela família, pelo pai de família, pelos irmãos, por amigos. Não precisa de igreja, não precisa de denominação, não precisa de sistema religioso. E quando não é feita, não interfere. Porque você lembra mais do Senhor amando o seu próximo e amando a Ele sobre todas as coisas do que fazendo essa ritualística, que teve um outro significado, que era advinda de um outro contexto, e que, se você está de fato reunido com irmãos na fé, você pode fazer uma ceia. Mas é uma ceia normal, corriqueira, típica, só tem diferencial desse prato, né, como já disse aí, mais saborioso ou diferente, e pronto, nada mais. Então, repito, finalizando de fato, não caia nessa falácia: meu Deus, eu vou para o inferno, não participo da ceia, não estou batizado. Você pode se batizar. Ah, mas eu não estou liberto, não posso se batizar. Não, você pode se batizar desde que você queira ser salvo. Aliás, eu falo aqui, não está liberto, por que Judas participou da ceia? Ele estava liberto quando foi chamado para fazer a obra do Senhor. E outra, nós temos evidência na Bíblia, que os discípulos do Senhor foram batizados. Na época de Jesus foi batizado, mas os seus discípulos foram batizados? Não temos referência. Ah, mas lá em Atos dos Apóstolos diz que tem muitas pessoas que foram batizadas, inclusive aqueles que foram batizados no batismo de João e tal. Ele estava sendo novamente batizado em Cristo. Mas é secundário, meus caros. Secundário, nós não temos uma coisa clara. Temos relatos, livros até um pouco diferentes nesse sentido. As congregações, elas querem o quê? Te bitolar. Deixar sua cabeça bem pequenininha. Elas mandar. É controle das massas. Isso aí você estuda por vários livros de sociologia, de filosofia, enfim. O como, melhor dizendo, há o controle, a censura, né, das pessoas por parte de grandes empresas. É o mesmo que faz a igreja. Há um controle social. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Se você não fazer assim, você vai para o inferno. Mas você vai para o inferno porque se você não fazer assim, você não vai me dar renda. Porque se você fizesse de outra forma e desse renda, estava tudo bem. Porque é o que funciona. Por que eles cobram você? Tem que tomar Santa Ceia, tem que vir uma vez na igreja, ou fazer várias outras ritualísticas. Porque é uma maneira de garantir a rentabilidade no final do mês, no final das contas, para ter uma receita. Se você não vai para a igreja, como é que você vai ser ofertante, voltante? Aí lá já tem, quando você vai no dia, já tem um outro mecanismo, que é pedir. E pedir de uma maneira totalmente bem apelativa, né? E se você não vai para a ceia, como é que eles vão te cobrar? Não, você é membro, você tem que contribuir aqui. Sim, é uma lavagem cerebral. É uma enganação. O Senhor Jesus não ensinou nada disso. O apóstolo Paulo não ensinou nada disso. As igrejas não eram da forma como era hoje. Não havia disputa de ter o tempo mais bonito, a igreja mais santa e essas coisas todas que ocorrem nos dias atuais. A igreja era feita em casa, havia amor fraternal das próprias famílias, enfim. Todo o contexto. Então, meus caros, paramos com tudo isso. Aqui está muito claro. Acho que eu não pulei nenhum versículo. Poderia falar lá do versículo de Atos dos Apóstolos, que fala acerca do partir do pão, né, que todos eram unidos e tal. Vamos ver se eu encontro o versículo, que versículo 3, não, perdão, capítulo 2, o versículo
46 em diante, perseverando unânimes, em pleno acordo, de pleno acordo, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Aí olha que interessante, comiam todos os dias no templo, perseverando unânimes todos os dias no templo e partiu o pão em casa. E não partiu a Santa Ceia no templo, né? Era o templo de Jerusalém. E não partiu. Então a Santa Ceia não é para ser celebrada na igreja, é para ser celebrada em casa. Aqui, ó. E partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza. Ser exatamente a representação da ceia? Pode. Mas falar só de pão, né? Também é uma outra questão. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Lembrando que o templo e a igreja não tinham nada a ver. Porque o templo era de Jerusalém, seguia a tradição judaica, a igreja saía de Jesus, né? Até porque a palavra igreja vem de eclésia, quer dizer para fora, tirado nesse pleonasmo exatamente de sair de algo, que saiu do Senhor Jesus mesmo, né? E Pedro ficou encarregado de comandar lá, ok? Acho que deu para entender. Será que tem mais algum outro versículo para nós abordarmos aqui? Até outros você pode encontrar, mas esses são os mais chaves, né? Exatamente. Aqui o versículo 6 do capítulo 4 de Atos fala alguma coisa também, né? Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão. E elegeram então os diáconos e apresentaram ante os apóstolos, e esses orando e puseram as mãos. Os diáconos seriam os encarregados. No versículo 2 chega a dizer: os 12, convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Isso que a palavra de diácono quer dizer, até servir como um garçom mesmo. Servir nas mesas pode ser a ceia aqui também, falar de ceia. Mas não tinha... O que eu quero dizer, meus queridos, não tinha esse misticismo todo, né? Esse medo, esse pavor todo. É o corpo do Senhor, nós vamos tudo para o inferno, porque nós estamos tomando indignamente. É claro que tem que ter um cuidado, mas o cuidado que se tem é de fato de se arrepender. Quando você já está se arrependendo, você já está tomando com temor, você já está dentro do plano de Deus. Pior é você fazer isso de qualquer forma, de qualquer maneira, e assim como se tivesse de fato fazendo bem e estivesse em santidade, né? E não estando. Vamos ver se tem mais alguns outros versículos. Até aqui na passagem de Atos dos Apóstolos, quando eu falei do batismo, no capítulo 8, fala de Felipe e o eunuco. Como é que chega a nos apresentar essa passagem? Veja só. Correndo Filipe, versículo 30, ouviu que lhe lia o profeta Isaías, o eunuco. Ele disse: entende o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia, falava lá de Isaías, enfim. E no versículo 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? O que impede de eu ser batizado? Nada. Ele creu de fato, estava liberto de algum pecado, houve alguma pregação nesse sentido, ele só aceitou Jesus. E agora ele tem que, de fato, se batizar para sair do mundo pagão e se converter a Cristo. E disse: Filipe, é lícito você crer de todo o teu coração. Olha a resposta de Filipe. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o que importa para ser batizado. O pré-requisito para ser batizado é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é o que está liberto ou não está liberto. Quando fala lá da ceia, de comer indignamente, que muitos estão dormindo, que muitos estão perecendo, está falando de embriaguez, de glutonaria. A religião ensina cada coisa fora do contexto, que só Deus para ter misericórdia, só Deus na causa, como mesmo se diz lá nesse ambiente. Eu quero aqui humilhar os irmãozinhos, nem pretendo os que estão lá de maneira até equivocada e por conta da ignorância, os membros, alguns obreiros honestos, enfim, eu creio que tem pessoas honestas nesses ambientes,
Mas o que ocorre também em grande quantia é muito charlatão, é muito aproveitado da palavra de Deus, é muito enganador, é muito apedeuta, que não é pelo fato de ele ser ignorante, porque até Deus perdoa o tempo da ignorância, essa é a verdade, por não ter o conhecimento, a sabedoria, até se esforçar e não obter. O pior é aquele que tem o conhecimento e distorce a palavra do Senhor, né? Esse que é o grande problema. E começa a lançar dogmas. Olha, se você não se batizar, você vai para o inferno. Você só pode se batizar se estiver liberto, porque João Batista falou produzir por frutos dignos de arrependimento. Mas o que João Batista está falando? A não ser de aceitar a Cristo de verdade. E aqui Filipe falou, não, eu creio que ele é filho de Deus. Já basta. Porque o trabalhar na pessoa, quem faz é o Espírito Santo, convencendo do que ele deve fazer ou não deve. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. É bom ter um outro, né? Eu falei do alto batismo. Eu entendo que Deus é poderoso, que poderia até aceitar. Mas o que foi feito de fato foi com Filipe. Filipe que possivelmente era diácono. Aliás, Filipe era diácono de fato. Então. E Filipe foi lá e batizou ele. Tanto Filipe como o eunuco e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe e não viu mais eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. Enfim, tá aí, bem claro. Então, desmistificamos muitos mitos, muitas falácias, muitos labus acerca da Santa Ceia, se vai para o inferno, não tem nada a ver com isso. É claro, meus irmãos, que é bom você estar unido com seus irmãos, você que gosta da sua congregação está lá, né? Compõe com sua fé com os irmãos de união, não tem problema algum. Agora você não pode estar lá pregando e fomentando isso, que os irmãos que não tomaram ceia estão em pecado. Os irmãos que estão pensando mal estão tomando indignamente. Porque não tem nenhum empecilho nesse sentido, tá? E o indignamente, perdão, que é falado ali exatamente pelo apóstolo Paulo, refere-se à glutonaria, a não esperar um pelo outro, e a bebedeira, tá? Ok? Que Deus os abençoe. Abraço e até a próxima.